Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de Direito Civil e Processo Civil na revisão de véspera do teu concurso. Estamos aqui para conversar de duas disciplinas, né? Tanto o processo quanto o direito civil. Nós vamos ter aí alguns minutos juntos para falarmos dessas temáticas. Eu resolvi intercalar os temas a partir do nosso Gran Questões, do nosso site de questões. Vocês vão perceber que eu vou mostrar os temas para vocês recordarem como a banca gosta de cobrar, e a gente vai explorar as temáticas das questões ao longo das nossas aulas. Vai ser um encontro muito proveitoso, pode confiar em mim. Eu quero mandar um beijo enorme para todo mundo que está aí ao vivo, tá? Acompanhando a gente. Não é o professor Vandrezão agora. O Vandré, ele entra aqui às 14 horas com vocês, com o direito administrativo, estou olhando aqui, e estaremos nesses alguns minutos para falarmos um pouquinho de direito civil e processo civil. Eu sei que dentro da parte de processo civil, nós temos várias diferenças com o processo do trabalho. E eu indico a vocês terem bastante atenção em relação a isso, tá? Para evitar confundir as temáticas. Prazo de recursos, enfim, temas que são trabalhados um pouco diferente no campo do direito processual do trabalho, tá? Então fiquem antenados a isso aí, mas nada é impossível da gente compreender aqui. Pois muito que bem, antes da gente começar a nossa revisão, eu quero mostrar para vocês alguns pontos que vocês precisam ter atenção na hora da sua prova. De fato, esse encontro serve muito mais. Um beijo, viu? Um beijo para André, Jorginho, Felipe Nascimento, Tassiana, Luciana Ávila, que já estão aí, né, acompanhando a gente. Tivemos a aula do professor Diogo, uma aula muito proveitosa também, muito boa, que trabalha aí temas de redação. Inclusive o professor Diogo colacionou no final da aula dele a parte de trabalho escravo como sendo um bom tema para ser desenvolvido na sua redação. E de repente, eu até mencionei aqui no chat quando ele estava dando aula, e de repente essa parte pode vir também interligada com uma possibilidade de desapropriação do bem, né? Do bem particular. E é uma questão que envolve o direito civil também, até por força de um tema que está no teu edital, que é a parte de direitos reais, posse e propriedade, tá? Então, vamos conversar também sobre isso, não esqueça, tá? Que o trabalho escravo, ele gera a possibilidade de perda da propriedade também. Então, gente, olha só. A gente tem um edital extenso, mas que dá pra gente fazer algumas colocações. Nosso propósito aqui hoje não é aprender. O nosso propósito aqui hoje é recordar. Recordar, pegar aquele tema que é cereja do bolo, pensar um pouquinho nele e levar para a nossa prova. Eu começo o nosso encontro dizendo que não adianta olhar para o céu com muita fé e pouco esforço. É um trecho de uma música do Gabriel Pensador. Então a gente precisa ter o quê? Cuidado para não enganar a nossa mente. A gente faz a nossa parte para depois exigir todas as energias possíveis e da nossa crença maior que nos ajude. Então a gente está aqui para isso. Vamos juntos? Respira fundo, vamos absorver todas as informações agora e que Deus abençoe esse nosso encontro para que a gente fale exatamente o que vai estar na sua prova, se Deus quiser. E no seu pós-prova, no seu momento posterior, pode também contar comigo. Eu possivelmente vou analisar a prova, vou fazer o gabarito com vocês e a gente vai seguir em frente com a sua aprovação, tá bom? Então, vamos aqui no nosso material. Nossa revisão de véspera, Direito Civil e Processo Civil,
de acordo com a cobrança do seu edital, de acordo com a cobrança da sua banca. Roberta, quais são os temas? Eu coloquei bem aqui para você. Olha, eu coloquei de um lado o direito processual civil e de outro lado o direito civil. Isso aqui vocês já estão carecas de saber, tá? Vocês já estão assim, de saco cheio de saber desse edital. Mas eu gostaria de fazer alguns apontamentos com vocês em relação a questões que vocês precisam ter cuidado, tá? Precisam ter cuidado. Questão relacionada a aspectos de jurisdição, questão relacionada a atos processuais e comunicação e nulidade dos atos processuais, porque vocês vão trabalhar com isso, vocês vão trabalhar em um tribunal, então vocês precisam ter atenção em relação a atos processuais, tá? A questão da audiência de conciliação e mediação, que pra gente aqui, artigo 334 é bastante importante, é bastante motivador para o seu estudo, porque é uma novidade do nosso CPC de 2015. A questão da apresentação das defesas, réplicas, provas, tá? Saneamento do processo, cumprimento de sentença, processo de execução, a questão dos nossos recursos, e de antemão eu já te adianto aqui que os nossos recursos possuem prazos de 15 dias, tá? Com exceção dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. E as nossas contagens são sempre em dias úteis. Então, eu excluo o dia da publicação, conto em dia útil. Conta aí para mim no chat se essa contagem no processo do trabalho é em dias úteis também. Me ensina essa parte porque eu não sei. Quero saber. Aqui no processo civil, a gente exclui o dia da publicação, considera, então, o próximo dia útil como início da contagem do prazo. A gente conta somente dias úteis, exclui sábado, domingo e feriados, a gente não conta, tá? Olha lá, o pessoal também tá falando, é tudo em dias úteis, né? E conta pra mim aí no chat qual é o prazo dos recursos trabalhistas. 8 dias, né? E também, pessoal, muito cuidado, porque o último dia é real, oficial, o último dia de prática do prazo. Quando se trata de processo eletrônico, o prazo é até o último minuto, 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, tá bom? E aí, olha lá, a Luana colocou pra gente, em regra 8 dias, embargo de declaração 5 dias, recurso extraordinário 15 dias, porque possivelmente é o nosso prazo recursal aqui do CPC que rege o recurso extraordinário de vocês, tá bom? No processo do trabalho, estão dizendo ali no chat, também é em dia útil, exclui o início e conta o último. Agora, cuidado quando a prova fala disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. Diário de Justiça Eletrônico é disponibilizado, então se cair na sua prova assim, Diário de Justiça Eletrônico e a disponibilização. Se a disponibilização for num dia, por exemplo, numa terça, a gente considera a publicação na quarta e o início do prazo começa na quinta. Então, disponibilizou, publicou, contou, ok? Nessa ordem. Disponibilizou, publicou, contou, ok? Disponibilizou, publicou, contou, ok? Se já for publicado, aí você pula o disponibilizou, publicou, contou. Então você vai lembrar, disponibilizou, publicou, contou. Agora, se já fala da publicação, publicou, contou. Sempre no dia útil seguinte, sempre considerando o dia útil seguinte. Então se cai assim, disponibilizou na sexta, publicou segunda, contou terça, ok? É sempre assim que você vai memorizar. Vamos lá de novo. Disponibilizou, publicou, contou. Já na parte de direito civil, a gente tem a nossa gloriosa Lindbe, que vem ali, né, lá do nosso Decreto-Lei 4657
de 42, segura essa informação. Isso aqui não é tão direito civil assim. E nós temos a parte do direito civil em si. O início, pessoas naturais, personalidade e capacidade, pode ficar antenado com isso aqui, tá? Pessoa jurídica, leve em consideração o artigo 50 do nosso Código Civil, que trabalha a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos fazer uma interdisciplinariedade aqui com a sua participação no chat. No direito do trabalho e processo do trabalho, admite-se desconsideração da personalidade jurídica? Fala aí para mim, porque aqui no direito civil, a desconsideração da personalidade jurídica vem retratada no artigo 50. E é um artigo muito importante para a gente. Por quê? Eu vou até colocar este artigo aqui com vocês. O artigo 50, ele vale a pena ser observado. Por quê? Olha aqui. Em caso de abuso da personalidade jurídica, e o pessoal está falando ali, no direito do trabalho se aplica a teoria menor, diz a Lúcia Oliveira. Vamos lá, Lúcia, aqui no direito civil a gente aplica a teoria maior. O que é a teoria maior? É a teoria que, numa falta de criatividade, o povo chama de teoria maior, porque se exige dois requisitos. O requisito objetivo e o requisito subjetivo. O requisito subjetivo é caracterizado pelo comportamento que, pessoal, abusivo da personalidade jurídica por parte do sócio. Esse comportamento, ele pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, tá? Pela confusão patrimonial. O empresário que pega e mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa e vai fazendo essa bagunça toda. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Primeira dica que eu te dou, aqui não cabe desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Não cabe. Aí no processo do trabalho cabe? Conta pra gente aqui no chat. Então, quando houver o caso de desconsideração, a parte tem que requerer ou o Ministério Público, quando for caso de atuação do Ministério Público no processo, tá? Desconsiderá-la para que certos efeitos de certas obrigações, determinadas relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios, ok? Aí, o que a gente vai observar? Quando adota-se a teoria menor, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, lá do artigo 28, a gente não considera o aspecto subjetivo, que seria esse abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tô vendo que a galera tá afiada aí no direito do trabalho e processo do trabalho, é isso aí. Então, olha só, feitas essas considerações, atenção ao artigo 50. Bens também uma parte muito conceitual, vou te mostrar já como a banca cobra isso. Negócio jurídico, ato jurídico, temas do coração do direito civil, também vou te mostrar como a banca cobra isso. Prescrição e decadência é o prazo no direito material. Lembre-se que no direito civil os prazos são contados de forma corrida, tá? É uma contagem corrida, eu não vou contar somente dias úteis. Cobramos toda a parte de obrigação, responsabilidade civil que está inclusive replicado, e ele cobra também, pessoal, direitos reais. Ele cobra posse, que não é direito real, tá? Pelo amor de Deus. Propriedade, que sim, é direito real. Não esqueça que todo direito real está no artigo 1225 e são direitos que gravitam em torno de um fenômeno chamado propriedade. E ele cobra também a parte de contratos em geral e alguns contratos em espécie, como empréstimo, comodato, mútuo. Empréstimo não é diferente de comodato e mútuo. Mútuo e comodato são espécies de empréstimo. Prestação de serviço, empreitada. Cuidado, porque esse contrato de prestação de serviço aqui, é interessante a gente
colacionar essa informação para você no campo do direito do trabalho, esse contrato de prestação de serviço não pode ser tido como forma de burlar regra trabalhista. Tanto é verdade que a gente só aplica a regra de contrato de prestação de serviço quando não for caso de regra trabalhista. E o contrato de prestação de serviço não pode ultrapassar o quê? 4 anos. Não pode ultrapassar o prazo de 4 anos. Se você tem uma prestação de serviço de construção, por exemplo, que ultrapasse 4 anos, o contrato que você vai ter aqui é de empreitada, tá? Contrato de mandato, contrato de fiança, extremamente importante, e você precisa levar para sua prova a informação de que o fiador, tanto no contrato de locação residencial ou comercial, perde a propriedade do bem de família, tá? A fiança faz com que o fiador perca o próprio bem de família. Contratos que geram transferência da propriedade de bens e direitos, compra e venda, por exemplo, e contratos que geram a transferência da posse de bens, como, por exemplo, locação. E copia de novo a parte de responsabilidade civil. Então, vamos verificar aqui esses temas. A parte de civil e processo civil é uma parte extensa, tá? É uma parte longa. Eu confesso a vocês que esse edital de processo civil é mal feito, confesso a vocês essa parte, mas a gente vai dar um jeito aqui de falarmos de alguns temas importantes, tá? Quando a gente fala aqui, ó, de petição inicial até cumprimento de sentença, nós estamos falando de um procedimento comum. No processo civil, e me parece que isso também é bastante diferente do processo do trabalho, no processo civil, a gente não tem mais aquela diferença, de procedimento comum, ordinário e sumário. A gente não tem mais essa diferença, a gente não chama mais de procedimento ordinário nem sumário. A gente tem, na verdade, o procedimento comum, que é um procedimento marcado por 4 fases processuais. A fase postulatória, que vai de petição inicial até a resposta de réu. A fase saneadora, que o juiz vai sanear o processo, tomar algumas medidas preliminares, tentar extinguir o processo. Se não for possível, ele passa para a fase instrutória, que é uma fase de produção de provas, e termina com a fase decisória, que é o julgamento, a sentença. De fato, da sentença a gente pode ter eventuais recursos. E aí, um ponto interessante também, que foi Olha lá, a Simone está falando, ainda há essa distinção no processo do trabalho, sumário, sumaríssimo e ordinário, tá vendo? Pra gente aqui não tem mais isso. Agora, uma coisa interessante que a gente até pegou um pouquinho de vocês, né, é a parte de recurso. Leve para sua prova que toda decisão interlocutória é recorrível. Toda decisão interlocutória é recorrível. Só que nós vamos ter uma diferença, tá? E eu gostaria de fazer essa diferença com você agora, para você recordar, tá? Vamos recordar um tema aqui sobre recurso. O processo começa com petição inicial e vai até a prolatação da sentença. Preste atenção, porque ao longo do processo nós podemos ter a emissão de decisões interlocutórias, tá? Podemos ter várias decisões interlocutórias. Quais são os provimentos judiciais do juiz em um processo? Vamos lá. Nós vamos ter despachos que não possuem conteúdo decisório relevante. Nós vamos ter decisões interlocutórias. Nós vamos ter a sentença, nós vamos ter a decisão monocrática lá em sede de tribunal e nós vamos ter os
acórdãos, tá? Dessas decisões, todas cabem recurso, menos uma, menos despacho. E por que dos despachos a gente não tem a possibilidade de recurso? Porque, na verdade, despacho não tem conteúdo decisório relevante. É tão somente uma decisão que faz o processo seguir adiante. Opa, quase vou derrubar água aqui. Junte-se, intime-se, registre-se. São decisões muito simples. Marque-se audiência, não tem fundamento de recurso. Decisão que tem fundamento de recurso é decisão que tem que ser fundamentada. Quando uma decisão é fundamentada, ela tem que ter a possibilidade de ser recorrida. Evidentemente, não sempre. Existem casos em que uma decisão não cabe recurso, né? O duplo grau de jurisdição não precisa ser assegurado sempre, de qualquer forma. Tanto que não está no teu edital, mas decisões interlocutórias dos juizados especiais estaduais são irrecorríveis. Agora, vamos lá. A gente tem a possibilidade de recorrer das decisões interlocutórias, da sentença da decisão monocrática e do acórdão. Qual é o recurso que cabe em face de todas as decisões? Qual é o recurso queridinho e unânime? Embargos de declaração. Embargos de declaração. Embargos de declaração. E por que eu quero que você preste atenção nisso? Porque para nós, aqui do processo civil, embargos de declaração serve para 4 fundamentos. Para o caso de omissão, quem é que lembra? Vou botar aqui, ó. Para o caso de omissão, para o caso de contradição, para o caso de obscuridade e para o caso de erro material. Correção de erro material. E qual é o prazo? 5 dias. É o recurso queridinho. Roberta, eu tô me recordando aqui que enquanto que no processo civil os embargos de declaração possuem essa situação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, no processo do trabalho tem alguma coisa por aí diferente, não tem? Eu lembro que eu vi uma aula de processo do trabalho que o professor falava que os embargos de declaração ele tem uma outra função também no processo do trabalho. Diga para mim aí se isso é verdade. Estou aqui tentando aprender com vocês um pouquinho de processo do trabalho. Eu já passei tanta vergonha em audiência trabalhista, fazendo audiência para os outros. Nossa Senhora! Fala aí para mim no chat se tem, tá? Pois muito que bem. Pra gente aqui no processo civil é isso. Mas se eu quiser reformar uma decisão interlocutória, eu vou apresentar, agora é que são elas, eu vou apresentar agravo de instrumento ou apelação. Roberta, por quê? Lembra que eu disse para você que toda decisão interlocutória é recorrível? Pois muito que bem. Da decisão interlocutória caberá categoricamente, agravo de instrumento lá do artigo 1015 do CPC. Agravo de instrumento do artigo 1015 do CPC. São casos muito peculiares e que vale a pena a gente conferir agora, tá? Agora, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos pegar o nosso CPC e vamos aqui no artigo 1015. Quais são os casos de cabimento do agravo de instrumento aqui? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição de alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição ao pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de revogação, tá? Exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação de litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo de embargos à execução, redistribuição do ônus da prova e outros casos
referidos em lei, como é o caso do cumprimento de sentença. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A Karina colocou ali, professor, uma dúvida. A decisão interlocutória é irrecorrível de imediato no processo civil? Karina, é exatamente isso que a gente está falando. A decisão interlocutória é sempre recorrível no processo civil, só que de imediato, somente esses casos do 1015. Só que o que o STJ falou? O STJ falou, Brasil, existe uma taxatividade mitigada desse 1015. Pode ser que o recorrente agravante veja uma decisão interlocutória, verifique que existe uma urgência naquele caso e ele vai exercer o agravo de instrumento demonstrando a urgência fora desse rol do 1015. Porque se não for urgente, e me parece que para vocês é desse jeito aí também, se não for urgente, a gente vai deixar para alegar essa decisão interlocutória quando da sentença houver a interposição do recurso de apelação, tá? Então, a decisão interlocutória aqui no processo civil é recorrível, tá? Tem gente que fala assim, na nova sistemática do CPC, as decisões interlocutórias são, via de regra, irrecorríveis. Errado. A decisão interlocutória, ela continua sendo recorrida. A diferença é que, se for caso do 1015 ou um caso que revele uma urgência, nós vamos ter uma interposição de agravo de instrumento. Se não houver essa urgência, for um caso peculiar, mas que não demanda uma emergência de análise do tribunal, porque o agravo de instrumento ele é interposto direto no adquém, a gente vai ter o quê? A alegação dessa decisão interlocutória em sede de apelação, conforme o artigo 1009. Então, lá na frente, se eu apresento a minha apelação ou eu estou apresentando contra-razões de apelação, aí eu vou invocar a temática da decisão interlocutória. Vou falar, tribunal, eu estou aqui em sede de apelação apresentando meu recurso contra a sentença, porém, contudo, todavia, eu gostaria de dizer a vossas excelências que lá atrás houve uma decisão interlocutória que não era recorrida de agravo de instrumento à época, mas eu quero invocar essa decisão aqui para que vossa excelência reforme essa decisão. E aí é óbvio que quando o tribunal for analisar aquela decisão interlocutória lá atrás, ela pode ser prejudicial em relação à sentença. O tribunal pode falar, realmente, está tudo errado desde o começo, bora voltar tudo. Tá? Então, da sentença, a gente pode recorrer de apelação. Mas também tem um outro recurso, gente, que é bastante importante, que é o ROC, tá? O ROC, ele também faz as vezes de apelação. Então, para os casos em que cabe ROC, a gente vai discutir o tema da interlocutória em sede de ROC e não apelação. Porque o ROC, ele é muito parecido com a apelação, só que ele tem hipóteses de cabimento específicas e são hipóteses inclusive constitucionais, porque ele também é um recurso constitucional. Professor, aonde que está esse tal deste ROC? O ROC tem previsão aqui no artigo 1027. A gente chama de ROC porque é o recurso ordinário constitucional. Não é igual o seu recurso ordinário aí não, tá? Você tem um recurso ordinário, não tem? Que vai para o TRT, sei lá, alguma coisa assim. Mas aqui a gente tem um ROC que vai para o Supremo ou para o STJ. A competência de julgamento do ROC é Supremo ou STJ, só. Quais são os casos? A gente vai mandar um ROC para o Supremo quando for caso de mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção decididos em única instância. O que quer dizer única instância? É o processo que iniciou, que começou no tribunal, pelos tribunais superiores. Então eu tive um mandado de segurança que começou no STJ. Atenção agora, eu tive um mandado de segurança que começou no STJ. Por uma questão de competência, eu impetrei o MS no STJ.
tá? Impetrei no STJ. Aí, no STJ, houve uma denegação da segurança. Perceba que o ROC é um recurso rebus sic stantibus. Por quê, professora? Porque, veja, eu tenho um mandado de segurança que começou no STJ, por exemplo. Aí, o STJ negou a segurança, cabe ROC. Mas se o STJ conceder a segurança, não cabe ROC, cabe, talvez, recurso extraordinário. Então, vamos lá. Se eu tenho um mandado de segurança habeas data ou mandado de injunção que começou no Tribunal Superior e o Tribunal Superior denegou, ROC para o Supremo. ROC para o Supremo. Agora, se for um ROC para o STJ, atenção, produção agora. Um ROC para o STJ vai caber no seguinte tema: mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos TJs, quando denegatória. Então, se eu tive um mandado de segurança que começou no TJ ou começou no TRF, contra aquela decisão, se denegatória, caberá ROC para o STJ. Manda o ROC para o STJ. Agora, processos em que figurem partes de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional. De quem é a competência e qual é o nome desse tipo de demanda? Isso aqui são causas internacionais. Causas internacionais são julgadas na Justiça Federal de primeira instância. Vai lá, por exemplo, para a mão do professor Renato Borelli, que é juiz federal. Então, essas causas internacionais vão para a mão do juiz federal de primeira instância. Eu tenho de um lado o Estado estrangeiro e de outro lado o organismo internacional. Eles estão litigando. Quando o juiz federal der a sentença, qual é o recurso? A apelação para o TRF? Não. E aqui é qualquer sentença, de procedência ou improcedência, não importa, é diferente dos outros casos que só cabe ROC de denegatória. Aqui, os processos em que forem partes de um lado Estado estrangeiro e de outro lado organismo internacional, vai para a mão do juiz federal. Quando o juiz federal sentenciar, atenção agora, não cabe apelação para o TRF, cabe ROC para o STJ. É ou não é uma questão fodástica para ser cobrada em prova? É. Cabe ROC para o STJ. Professora, então, nos casos dessas demandas internacionais, né, vamos supor que esse caso aqui que a gente desenhou seja uma demanda internacional. Da sentença vai caber o quê? ROC para o STJ. Mas, prof, das decisões interlocutórias ali que a gente interpôs agravo, esse agravo vai para onde? Também vai para o STJ. Eventual agravo de instrumento também vai para o STJ. Tá? Então, nessas demandas internacionais, as decisões interlocutórias são recorridas de agravo de instrumento para o STJ, ou você pode discutir em sede de ROC lá na frente, quando interpuser este recurso em face de uma sentença, ok? Muito cuidado com essa história do ROC, porque é um recurso constitucional, tá? E que merece a sua atenção. Contra decisões monocráticas, nós vamos ter os embargos de declaração com sempre cabimento, né, para omissão, contradição, obscuridade e erro material. Há quem diga que não cabe, mas assim, é só uma questão de terminologia mesmo, porque a função seria a mesma, mas a gente também tem um agravo interno. Professora, o que é o agravo interno? O agravo interno, ele tá aqui, ó, no 1021. Professora, quando é que a gente vai ter o agravo interno? É aquele recurso cabível
contra a decisão proferida pelo relator em sede de agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Porque a gente tem uma decisão monocrática. A decisão, quando você manda um recurso para o tribunal, ou quando você entra com uma ação de competência originária do tribunal, você está querendo a manifestação de um órgão colegiado. Você está querendo a opinião de várias pessoas. Tá? Eu quero a opinião de um órgão colegiado. Aí chega o processo no tribunal, o relator Joãozinho pega o processo e dá uma decisão monocrática. É óbvio que ele tem fundamento para dar essas decisões. Eu vou te mostrar quando é que ele pode dar essas decisões. Ele tem fundamento para dar essas decisões. Porém, contudo, todavia, a gente vai observar que quando ele der uma decisão interlocutória e você se resignar em face daquilo, você pode recorrer de agravo interno. O recurso de agravo interno serve tão somente para dizer, relator, seguinte é esse. Você deu uma decisão monocrática, mas eu quero que a turma analise o tema. Então, bora meter a tua decisão sob o crivo da turma, do colegiado, da Câmara, da sessão, do conselho ou o que for, ok? Vai para o órgão colegiado. Mas cuidado, no processo civil, se você recorre de forma desprovida de fundamento, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o quê? Vai dar ruim, porque a gente vai ter o agravamento da condenação em honorários advocatícios. Não esqueça isso. Pois muito que bem, quando a gente fala aqui de acórdão, aí a gente pode ter o quê, pessoal? A gente pode ter RESP, a gente pode ter o recurso extraordinário. O RESP é a discussão de matéria infraconstitucional federal pelo nosso glorioso STJ. E o RE, matéria constitucional, pelo STF. Lembrando que, quando se tratar de decisão originária de Tribunal Superior, denegando segurança, mandado de injunção, habeas corpus, vai um ROC para o Supremo. E se for mandado de segurança denegado em sede de TRF ou TJ, vai um ROC para o STJ. Então, a gente não pode esquecer de colocar aqui também que existe a possibilidade do ROC, lá do 1027, em face desses acórdãos, tá? Quando denegatórios, ok? Essa daqui é a sistemática. Não esqueça, prazos para recursos, 15 dias, embargos de declaração, 5 dias. Vamos aos fatos. Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, por meio de sua advocacia pública, Núcleo de Prática Jurídica de Universidade, conta prazo em dobro. Gente, já foi aquela regra de prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Isso acabou. Isso morreu junto com o CPC de 73, tá? Hoje é prazo em dobro para essa galerinha aí resolver a vida, ok? Prazo em dobro. Robertina do meu coração, eu sei que tem um artigo muito do categoria no Código de Processo Civil que fala dos litisconsortes. Pois muito que bem, a gente tem mesmo esse artigo, é o artigo 229. O 229, ele traz, e a banca pode querer te pegar aqui num peguinha, ele traz a regra dos litisconsortes com advogados diferentes. Suponha que você dê entrada numa ação contra a professora Raquel e o professor Rogério. Cada um contrata o seu advogado. Aí você vai pensar, litisconsortes com advogados diferentes, de escritórios diferentes, prazo em dobro. Mas cuidado se a questão menciona, tá? Cuidado se a questão menciona processo eletrônico. Por quê? Qual é a essencialidade, tá? Olha lá, o pessoal tá falando. A Vitória, no processo do trabalho, não tem prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes. Eu não sabia disso. A banca vai querer confundir. No processo do trabalho não tem prazo em dobro. Show de bola. Maravilha. Agora, deixa eu te falar. Se cair uma questão, Roberta ajuizou a ação contra Rogério e Raquel. Cada um contratou o seu advogado. E esse, eu chego a me arrepio. E esse processo é um processo eletrônico.
É um processo eletrônico. A gente vai ter a contagem de prazo em dobro? Não. Não vai. Olha a dicção do 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Aí você fala, decorei, decorei, decorei. Cuidado, cuidado. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 réus, é oferecida a defesa por um deles, tipo o outro não tá nem aí para a hora do Brasil. E também não se aplica essa regra nos processos eletrônicos. Porque o processo eletrônico, a essência dessa regra é que o advogado, ele quer pegar o processo, ele quer abraçar o processo físico, ele quer pegar. Então a gente dá prazo em dobro para os advogados todos se organizarem, cada um ficar com o processo um pouquinho. No processo eletrônico, não. O processo eletrônico está aqui na minha cara, no computador. Então, eu não tenho essa história de processo eletrônico tendo prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes. Mas deixa eu te falar, Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública e Núcleo de Prática Jurídica, sim. Sim. E ponto final. Veio um negócio aqui, eu não sei por que que veio, mas eu vou falar. Eu vou falar porque eu não sou baú pra morrer calada. Não sei por quê, mas me veio um trem aqui e eu vou falar. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Então, eu não posso ter entraves de acesso ao judiciário, ok? Ok, mas olha isso aqui. É permitida a arbitragem na forma da lei. Eu posso ir para a arbitragem? Posso. Eu posso decidir questões em sede de arbitragem? Posso. A arbitragem são soluções dadas por um árbitro. E o árbitro é um particular que tem uma formação específica para a solução dos conflitos. Me diga se questão trabalhista pode ser levada para a arbitragem. Diga aí para mim, não sei por que eu estou falando isso. Vamos confiar, né, na voz que está chegando aqui em mim. Diga para mim se na justiça do trabalho, não. Se questões trabalhistas podem ser levadas para a arbitragem, tá? E um outro ponto também. Artigo 4º. O artigo 4º, ele traz um princípio que é muito importante para a atual sistemática processual, que é o princípio, olha lá, a Karina, é aquela coisa de justiça multiportas, né? Exatamente. O que é a justiça multiportas? É aquela justiça que você pode procurar várias formas de solução. Eu posso bater na porta da conciliação, eu posso bater na porta da mediação, eu posso bater na porta da arbitragem, eu posso bater na porta do juiz. Isso é justiça multiportas. A galera tá falando ali, ó. Pode, mas para trabalhadores que recebem altos salários. Aí eu já não sei, Denizinha que tá falando ali, Denizão, ó, porque eu li o nome de cima. Denizinha Ieda, Oleda, não sei, Calderon, que tá falando ali pra gente. Eu tive um professor de Direito do Trabalho que se chamava Calderon. Se chama, né? Na época da faculdade. Pois muito que bem. É a justiça multiportas, é essa que eu posso bater. Aliás, um tema bacana de dissertação, hein? Justiça multiportas e a efetivação da justiça. Olha que total. É você poder bater na porta de várias técnicas de solução. Eu já não preciso mais me contentar com aquela decisão do juiz. Eu posso buscar a mediação, a conciliação, a arbitragem. Lembrando que a conciliação e a mediação sempre vai ter cadeira cativa em qualquer fase do processo, tá? E aí o que vai acontecer? O artigo 4º diz o seguinte: as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, ou incluída a atividade satisfativa. Qual é o nome desse princípio?
As partes têm direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito. Primeiro, o que quer dizer mérito? É o mesmo que pedido, é o mesmo que objeto. Mérito, pedido, objeto. O que você pediu? Qual é o mérito da sua demanda? É a mesma coisa. Eu tenho direito, quando eu ingresso com uma ação, de ter a solução integral do mérito. Esse princípio é o princípio da primazia da decisão de mérito. E deixa eu te falar, toda vez que o juiz tiver algum probleminha no processo, antes que ele encontrar algum probleminha no processo, antes de extinguir o processo, ele deve oportunizar às partes a possibilidade de correção. Se o juiz pega hoje uma petição inicial que tem um erro, ele deve mandar você corrigir por meio do direito de emenda e ele deve indicar o prazo ou indicar o vício que você tem que corrigir. Porque você tem direito à solução do mérito. Então, qualquer percalço sanável que a gente encontre ao longo do processo, rapaz, o juiz tem que dar a possibilidade de correção. E sabe uma parada que eu quero que você me diga como é na Justiça do Trabalho? Sabe uma parada que é assim, que eu também já ouvi que tem alguma coisa diferente, tá? Professora, renúncia. Bora falar de renúncia, já eu falo. Olha só, deixa eu te contar. Que eu esqueci, que eu tô ficando nervosa. Para você recorrer de agravo, para você recorrer de apelação, alguns recursos você tem que recolher o preparo. Diga para mim se na Justiça do Trabalho tem preparo. Você tem que recolher o preparo, você tem que pagar, tá? Aí você interpõe o recurso e esquece de pagar. No Código de Processo Civil de 1973, o juiz ia pegar o recurso lá no tribunal e ia falar: oi, não pagou? Não conheço do recurso. Pô, isso é uma puta sacanagem, né? Isso é uma puta sacanagem. Tipo assim, pô, só porque eu esqueci de recolher, era muito duro. A regra processual era muito dura. A gente estava muito longe do princípio da instrumentalidade dos processos. O processo não é um fim em si meio, o processo não é um fim em si mesmo, é um meio de se alcançar uma finalidade. Então a gente não pode ter tanto rigor de regras processuais. Tanto é, por conta desse princípio da primazia da decisão de mérito, é que hoje, quando a gente esquece de pagar o preparo do recurso, o relator lá em cima falou: Brasil, vocês esqueceram de recolher o preparo, vou te dar 5 dias para o recolhimento. Professora, essa história de 5 dias para o recolhimento está em que artigo? No 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, não é todo recurso que tem preparo, embargos de declaração, por exemplo, não tem, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno quando for caso de RESP-RE, por exemplo, sob pena de deserção. Deserto é o recurso não pago. Deserto. São dispensados de preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, DF, Estados, municípios, Fazenda Pública, né? E respectivas autarquias, Fazenda Pública, e pelos que gozam de isenção legal. Olha o parágrafo 2º, que maravigold. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Agora também tem um detalhe. O recorrente que não comprovar no ato de interposição recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro. Então o juiz vai falar: ô Brasil, você tem 5 dias para juntar o preparo, mas tu tem que se lembrar que você vai pagar em dobro. Em dobro. Maravilha, né? Top. Top das galáxias. Agora, vamos falar de um negócio aqui interessante. O Edson colocou ali pra gente: renúncia. Professora, fala de renúncia. Renúncia é você abrir mão de um direito. Quando você tem um direito, você pode falar: não quero exercer. Isso é renúncia. Renúncia. Saiu uma sentença. Eu tenho o direito de recorrer de apelação. Eu posso chegar e falar: renuncio o direito de recorrer. Eu estou renunciando um direito. Eu sou autor. Eu entrei com uma ação contra você pedindo dano moral.
Aí eu pego e renuncio o dano moral. Tô falando, não quero mais. Abri mão, acabou. É diferente de desistência. Aí eu te pergunto, se o autor dá entrada em uma ação, ele pode desistir da ação? O que você me diz? Bora fazer um desenho? Não sei porquê, mas vamos lá. Olha aqui, ó. O autor A ajuizou uma ação contra B. O processo começa com petição inicial e vai até a sentença, digamos. Tá? Vai até a sentença. No meio do caminho, o réu será citado. Então, a gente vai ter a citação do réu, tá? O réu será efetivamente citado. E aí, ele vai ser citado, vai entrar no processo, pode ser que ele participe da audiência, não sei o que lá, da audiência do 334, e ele apresente a contestação. Hoje, quais são as defesas de réu? Defesa de réu é apresentada no prazo de 15 dias, com aquelas questões de contagem de prazo em dobro, mas é apresentado no prazo de 15 dias e nós temos duas espécies de defesa. A contestação, que consiste em uma impugnação dos fatos e alegações da petição inicial, e nós temos a reconvenção. A reconvenção é o meio pelo qual o réu deduz pedido em face do autor. O réu deduz pedido em face do autor, tá? A reconvenção é uma petição inicial, a reconvenção tem valor de causa e a reconvenção pode trazer questões que não foram objeto da petição inicial, mas tem a ver com a causa, óbvio, porque a reconvenção ela tem que ter uma questão similar com o que está sendo discutido. A reconvenção, ela pode trazer pessoas diferentes da inicial. Eu posso ter uma ação de A versus B. O B pode reconvir trazendo o C, o D. Não tem problema, a gente pode trazer pessoas novas para a demanda por meio de reconvenção, tanto ao lado do réu reconvinte, formando um litisconsórcio, quanto ao lado do autor reconvindo, formando um litisconsórcio passivo na reconvenção. Roberto, é cabível reconvenção da reconvenção? Sim, a reconvenção da reconvenção. É o réu que apresenta a reconvenção, aí entra o autor, vai apresentar a resposta de réu, porque ele vai ser um autor reconvindo, ele vai estar numa posição de réu no processo de reconvenção, mas ele pode apresentar contestação e reconvenção, é admitida a reconvenção sucessiva. Mas vamos lá, a criatura aqui, calma que eu vou falar, não é a renúncia, Edson, é a desistência, tá? A gente vai falar aqui dela agora. Vamos lá, a minha pergunta é, o autor deu entrada na petição inicial. O autor pode desistir? Desistir? Ele pode desistir do processo? Aqui a gente tem uma regra, tá? Aqui a gente tem uma regra. Cuidado. Desistir do processo até contestação do réu, ok, de boa, de boa. Quer dizer, eu não preciso, até contestação do réu, eu não preciso da anuência dele. Não é, gente, não é até citação, é até contestação. Já foi até a citação, não é. É até a contestação. Professor, eu quero provas do que você está falando. Vamos lá. Aqui, ó. O juiz não resolverá o mérito quando? Quando? Homologar a desistência da ação. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Isso é um peguinho de prova, tá? Isso é um peguinho de prova.
A Vitória colocou ali, gente, no direito do trabalho é até citação, não? Pois muito que bem. Não sei. Perguntem para o professor de processo do trabalho que vai entrar aí. Então, aqui no processo civil é até o quê? Até contestação. Ok. Isso quer dizer que após contestação do réu, ele pode desistir? Pode. Desde que haja o quê? Anuência do réu. E mesmo assim, ele só pode desistir até o quê? Até a sentença. Ele só pode desistir até a sentença. Porque quando você desiste de uma demanda judicial, você pode repropor aquela demanda. Quando você desiste, você pode o quê? Repropor a demanda. Olha que maravilha. Eu posso repropor a demanda. Aí sai uma sentença que me prejudicou. Aí eu falo, ai gente, desisto. Aí você vai repropor a demanda? Não faz sentido. Então aqui a gente vai poder observar que o autor pode desistir da petição inicial até a contestação do réu de boa, sem a anuência dele, mas se o réu oferecer contestação, ele pode desistir, desde que o réu concorde com aquela desistência, e mesmo assim até a sentença. Porque depois da sentença ele não pode desistir. O que vai poder acontecer depois da sentença é renunciar o recurso, ou se você interpuser o recurso, o que é renúncia do recurso? É você falar, não quero recorrer não. Aí o processo transita em julgado. Agora, se você interpõe o recurso, você pode desistir do recurso. Aí o recurso não será julgado, o recurso não será julgado e a sentença vai valer. Mas professora, esse negócio de recurso, para eu desistir do recurso, eu preciso da anuência do recorrido? Eu interpus um recurso de apelação. Eu preciso da anuência do recorrido para desistir do meu recurso? Cadê? Olha o 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, se eu tenho uma ação de A contra B, o B perdeu, o B foi condenado. Aí quem vai ter interesse recursal? O B. Ele apresenta o recurso. Aí ele quer desistir do recurso. Precisa pedir a anuência do recorrido, que no caso vai ser o A? Não. 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 Artigo 998, ok? Certo? Vocês me dão 2 minutinhos só para pegar um copo de água e eu volto? A gente vai continuar a nossa revisão, tá? A gente ainda tem mais alguns minutos. É só para buscar um copinho d'água e eu volto. Não sai daí, pelo amor de Deus.
Pronto, voltei. Vamos lá. Olha só. Então, vou voltar aqui, ó, no slide. Quando a gente está falando dessa parte de desistência, você tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é desistir. Quem desiste, desiste de ato processual. Quem renuncia, renuncia a um direito. Então, quando a gente já tem, por exemplo, aqui a sentença proferida, e isso deu o exemplo de sentença, mas pode ser qualquer decisão, tá? Que tenha o recurso. Quando sai a decisão e você pode recorrer, você pode renunciar à possibilidade de recurso. Agora, se você apresenta o recurso, você pode desistir do recurso. E não precisa nem da anuência do recorrido, nem dos, vou botar aqui, ó, litisconsortes, ok? Nem dos litisconsortes, beleza? Aliás, Roberta, para eu renunciar o meu direito de recurso, eu preciso do consentimento da outra parte? Também não. Olha o 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Se saiu a sentença, eu fui condenada e eu falo, excelência, eu renuncio o meu direito de recorrer. O processo vai transitar em julgado. Não preciso esperar o prazo do recurso, tá? Então, quem renuncia, renuncia a um direito. Professora, isso me lembrou bastante o tal do recurso adesivo. Pois muito que bem. O recurso adesivo está aqui, ó, no 997. Conta pra mim, tem recurso adesivo na Justiça do Trabalho? Vamos falar do recurso adesivo agora. Já eu volto os slides para você dar um print, tá? Vamos falar do recurso adesivo. Quando sai uma decisão, aqui no processo, a gente vai ter 15 dias para recorrer via de regra, não era? Quando sai a decisão, você tem 15 dias. A gente costuma falar que esse prazo é o prazo para que você apresente suas razões recursais. Todos os recursos precisam ser dialéticos, ou seja, todos os recursos você precisa apresentar razões recursais. Depois que acaba o prazo das razões recursais, começa, né, um outro prazo chamado de contrarrazões. Prazo de contrarrazões é sempre o mesmo prazo de razões. Então, se o seu recurso é de 15 dias, contrarrazão 15 dias. Se o seu recurso é de 5 dias, contrarrazão 5 dias. Professora, embargos de declaração tem contrarrazões? Pode ser que tenha sim, toda vez que os embargos de declaração tiverem efeitos infringentes, ou seja, para a correção da omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tiver de ocorrer uma alteração na decisão. Mas não porque o juiz que está julgando os embargos está alterando a decisão. É uma alteração que decorre da consequência lógica de se corrigir uma omissão, uma contradição, uma obscuridade, ou a correção do erro material. Aí tem que oportunizar à parte adversa, chamada de embargado, a possibilidade de apresentação dos embargos em resposta, que seria a contrarrazão dos embargos de declaração. Aí deixa eu te falar, aqui então é o prazo de contrarrazões. Imagina você que A ajuizou uma ação contra B. A pediu dano moral e pediu dano material. O A pediu o dano moral de R$10.000 e o dano material de R$5.000, tá? Saiu uma sentença, vou te dar um exemplo. Saiu uma sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor e concedeu dano moral de R$5.000 e o dano material de R$2.000. Eu vou te perguntar, houve uma sucumbência recíproca. Nesse caso de sucumbência recíproca, quem tem interesse de recorrer, de apelação? O A, para pedir para aumentar as condenações que ele ganhou, e o B,
para retirar ou diminuir, para zerar a condenação ou diminuir. Então, os dois têm interesse recursal. O A pensa assim, cara, eu estou muito bem com esse valor, para mim vai dar certo. Aí o B vai... E o A fala assim, cara, eu só vou apresentar recurso se o B apresentar. Se o B não apresentar, eu não vou apresentar nada. Quando dá no 15º dia, o último dia, o B apresenta recurso. O que o A pode fazer? O A pode apresentar recurso adesivo. O que é o recurso adesivo? É aquele recurso que é interposto no prazo de contrarrazões, ele já começa diferente desse jeito. Ele é interposto no prazo de contrarrazões e ele fica adesivado no principal, de modo que se o principal der merda, o adesivo vai dar merda também. Se o principal não for conhecido, o adesivo não é conhecido. Se o principal tiver uma desistência do principal, o adesivo cai por terra também. Então, se todo mundo interpusesse o recurso no prazo de razões, estava ok. Mas o B interpôs no 15º dia. E o A falou, porra, eu podia ter apresentado meu recurso também. O que o A vai fazer? O A pode apresentar o recurso adesivo no prazo de contrarrazões e apresentar também as contrarrazões ao recurso interposto por B. Só que se o B percebe que o recurso adesivo redigido pelo A está muito bom e tem grande chance de êxito, o que o B faz com o recurso dele? Desiste. Porque se ele visualiza que o A pode ter o provimento do recurso, ele vai lá e desiste do recurso dele. Porque se ele desistir do recurso dele, o recurso do A cai por terra também, ok? Cai por terra também. Agora, professora, quais são os casos de recurso adesivo no processo civil? O recurso adesivo, ele pode ser interposto na apelação, no RE e no RESP, tá? Apelação, RE e RESP, e só. Diga para mim se no processo do trabalho é diferente. Apelação, RESP e RE, ok? Artigo 997. Quero mencionar com vocês agora também, porque pode ser que venha na sua prova, já que você vai trabalhar em tribunal e você vai ter que trabalhar com citação. E aí, aqui no CPC, a gente tem uma regrinha nova de citação. Prof, que regra é essa? Bora lá. A gente tem uma regrinha nova, vou até pegar o artigo aqui. Que diz o seguinte. Espera aí. Vou botar para mim aqui, né, para você não ficar olhando pro trem aqui. Diz o seguinte, olha aqui, ó. A citação é ato pelo qual serão convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Perfeito. A citação será efetivada em até 45 dias após a propositura da ação. Isso aqui é para dar uma celeridade, né? Uma celeridade. Aí, a gente desce aqui e a gente tem uma alteração substancial de 2021. Olha o que a gente tem aqui. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Antes, a citação era preferencialmente por correio. Então, olha o que nós vamos ter aqui. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 dias úteis, contado da decisão que determinar. Quem é que vai ter que cumprir esses 2 dias úteis? Você. Por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário. Tipo, uma vez você foi lá no tribunal e você deixou na portaria o seu e-mail. Puf, foi pro cadastro. Aí, se em algum momento chegar uma citação contra você, você vai receber essa citação no seu e-mail. Sei lá, por um motivo qualquer você deixou lá. Tá registrado lá em alguma coisa. Ah, serviu como testemunha num processo há um tempo atrás. Tá aí. Aí, o que vai acontecer? As empresas públicas e privadas
são obrigadas a manter o cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Roberta, então desenha para mim, vamos lá. Deu a petição inicial, foi para a mão do juiz, o juiz recebeu e deu uma ordem de citação, que é o despacho liminar positivo, o CITSE. Você, de posse dessa ordem, você tem 2 dias úteis para enviar o e-mail, citando a criatura. Olha o caminhão da aprovação, hein, Sara? Citando aí a criatura. Você tem 2 dias úteis para mandar o e-mail. Mandou o e-mail, perfeito. Mandou o e-mail. Você vai decorar 2, 3, 5. Ah, Roberta, 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Então, aqui você vai decorar isso. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Pois muito que bem. Olha aqui. A ausência de confirmação em até 3 dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará na realização da citação pelo correio. Ah, professor, entendi. Então, assim, recebi o e-mail. Quando o réu recebe o e-mail, o réu tem 3 dias, para ler o e-mail. Esses 3 dias, o quê? Úteis. Ele tem 3 dias para ler o e-mail. Professora, ele leu. Ele leu o e-mail. Se ele leu o e-mail, ele vai ter que entrar no processo, certo? Ele vai ter que entrar no processo. Quando ele entra no processo, ele vai ter que apresentar a defesa dele. Vou pegar aqui um artigo aqui. Ele vai apresentar a defesa dele. Peraí que eu vou pegar aqui um artigo aqui. Olha aqui esse artigo aqui. Roberto, ele vai apresentar a defesa dele, mas a partir de quando que vai começar a contar a defesa dele? Olha aqui, ó. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. Olha a novidade. O 5º dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação do recebimento da citação. Então, quando ele recebeu, ele tem 3 dias para ler. Aí ele vai ter um prazo de 5 dias úteis para contratar o advogado, iniciar o procedimento dele todo bonitinho. Aí o prazo dele começa a contar. Entendeu? Isso aqui é se ele ler e for cumprir. Suponha que a criatura não abriu o e-mail. Viu lá, TJ, TRT, sei lá, se o TRT aplica essa regra aqui, né? Mas viu lá o TJ e ele não leu. Ele falou, não vou abrir, tô com medo. Não vou abrir, tô com medo. Aí ele pegou e não leu. Não leu o processo. Quando ele não lê o processo, o que o juiz vai fazer? Aí a gente volta lá no nosso artigo lá embaixo. O que o juiz vai fazer? Olha aqui, ó. Feita nos 2 dias úteis, nananã. Se ele não leu, a ausência de confirmação em até 3 dias úteis contado do recebimento de citação eletrônica implica em citação por correio. Aí, o que nós vamos ter aqui? Olha aqui. Cadê? Não leu? A gente vai meter aqui. Oh, meu Deus. Uma citação normal. A gente vai meter uma citação normal por correio. Ah, e se frustrar? Oficial de justiça. Tá? Ah, e se frustrar? Sei lá, pelo próprio escrivão de secretaria, pelo edital. Enfim, a gente vai promover a citação normal.
Só que, Roberto, então eu não vou ler o e-mail. Eu não vou ler o e-mail. Lembra que eu falei que você tem que decorar 2, 3, 5? Não é por causa do 2, 3, 5 somente aqui. É porque, doutores, se você chegar no processo, você vai ter que dizer para o juiz por que você não leu o processo. Aí tá aqui, ó. Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas de correio, oficial de justiça, escrivão-chefe de secretaria, por edital, deverá apresentar justa causa para ausência de confirmação. Você vai ter que dizer por que você não confirmou o e-mail. E se você não trouxer uma justificativa plausível, você vai ter que o seu ato de não ler o e-mail caracteriza um ato atentatório à dignidade da justiça passível de multa de até 5% do valor da causa. 5% do valor da causa. Vai ter que o quê? Justificar. E se essa justificativa não for válida, você vai ter uma multa de quê? De 5% sobre o valor da causa. Se você deixar de confirmar no prazo legal, não apresentar justificativa e sacaneou o juiz por causa disso. Então, memoriza isso aqui é a nova regra de citação estabelecida desde 2021 no novo Código de Processo Civil. Vamos dar o print nas telas? Dá o print aí na tela. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aí, eu convido você a entrar comigo aqui no nosso Gran Questões. E vamos fazer algumas questões de direito civil juntos, para você observar como a banca gosta de se comportar, e a partir dessas questões a gente vai recordando os temas, ok? Dá uma olhada nessa questãozita aqui, olha só. Os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, eu quero que você responda para mim no chat, são considerados, conforme o direito civil, o quê? Aqui no nosso Código Civil, nós temos o conceito de bens imóveis e bens móveis. Roberta, o que são bens imóveis? São aqueles bens que estão vinculados ao solo, de forma natural, a árvore que nasceu sozinha ou de forma artificial pela mão humana, a plantação ou a construção. Só que a lei tem um ponto aqui de tratar determinadas situações jurídicas como sendo bens imóveis. Quais são essas situações? Consideram-se imóveis para efeitos legais, tá? Imóveis para efeitos legais. Imóveis. Primeiro, direito real sobre imóvel e as ações que os asseguram. Professora, direito real está na minha prova. O que é um direito real? O direito real está no artigo 1225. Quais são os direitos reais? O genuinamente direito real é o direito de propriedade e todos os demais direitos reais gravitam em torno da propriedade. Posse, diferente do que está no edital de vocês, não é direito real. Posse é um direito pessoal. Um direito pessoal, um direito especial. Roberta, o que é posse? Posse é o contato com a coisa. Eu tô com esse teclado na mão, eu tenho a posse do teclado. Agora, eu posso ter também a propriedade desse teclado. Quando é que a gente tem a propriedade do teclado? Quando tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Quando é que você tem o direito real de propriedade? Quando você pode usar, gozar, dispor e reaver o bem. O clássico exemplo é o dispor. Dispor é a possibilidade de alienar o bem. Se a propriedade é minha, eu posso vender?
Posso. Isso é o direito de dispor do bem, tá? Então, a propriedade, quem tem a propriedade tem o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Suponha que eu tenha a propriedade de um imóvel, de um apartamento. Eu tô lá na propriedade do apartamento. Aí, eu pego e alugo o apartamento para o João. Eu, tendo a propriedade do imóvel, eu tenho o direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Se a pessoa passa para o direito de posse, o locatário, ele entra na posse do bem que eu aluguei, o que eu transmiti para ele? O direito de usar e gozar. Eu, proprietário, posso usar, gozar, dispor e reaver o bem. Se eu alugo o apartamento, eu transfiro para aquela pessoa que vai ser denominada possuidora o direito de usar e gozar do imóvel. Então, posse não é direito real. Direito real é propriedade. E quando esse direito real for... Oh, meu Deus. Nossa, eu sou lerda, né, gente? Peraí. Quando esse direito real for sobre bem imóvel, porque de fato a propriedade pode ser sobre bem imóvel ou móvel. Se o direito real for sobre propriedade imóvel, bem imóvel, ai que saco, aqui, é considerado um direito real, é considerado um bem imóvel por disposição legal. E também o direito à sucessão aberta. Roberta, o que é o direito à sucessão aberta? Direito à herança. Quando a gente fala de imóveis por disposição legal, é uma situação jurídica que o legislador estabelece como sendo imóvel. Direito à herança é, pela lei, imóvel. Então, quando a gente fala de natureza jurídica da herança, que são os bens deixados pelo falecimento de alguém, ainda que essa pessoa que morreu tenha deixado somente bens móveis, nós vamos considerar como um conjunto todo, chamado imóvel. Roberta, e o que é bem móvel por disposição legal? A mesma ideia. O que a lei considera como sendo bem móvel? Ai, meu Deus! Bateu aqui o bocejo, perdão. As energias que têm um valor econômico e os direitos reais sobre objetos móveis, as ações que correspondem. Direito real gravita em torno da propriedade. Então, se a propriedade for sobre um bem móvel, a gente tem uma característica de bem móvel por disposição legal. E os direitos pessoais, que são os direitos obrigacionais de caráter patrimonial e as respectivas ações. Então, pensa comigo, a questão perguntou aqui, os direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram serão considerados conforme o direito civil, o quê? Questão de boa. Bens imóveis no âmbito da classificação dos bens, bens móveis, imóveis ou móveis, conforme a destinação, imóveis ou móveis, conforme vontade manifesta do titular. O que a gente marca aqui? Marcaria essa. Vamos ver? Correto. Então, direitos reais sobre imóveis e as ações sobre imóveis, bem imóvel por disposição legal. Herança imóvel, energia móvel. Tá? Então, cuidado. Herança imóvel, energia móvel. Tá? Pois muito que bem. Vou pegar outra questão aqui. Olha essa daqui, ó. Decisão proferida por juiz de primeira instância que denegue a concessão de tutela de evidência. O que é a tutela de evidência? É uma tutela provisória. Conforme o CPC, cabe o seguinte recurso. Eu tenho uma tutela provisória, que pode ser de urgência ou de evidência, que foi o caso de uma tutela de evidência. O juiz deu uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória, cabe qual recurso? Agravo de instrumento, agravo retido, apelação, reconsideração. Decisão proferida por juiz de primeira instância que denegue a concessão da tutela de evidência. Essa questão ela está bem incompleta, porque pode ser a denegação por meio de uma sentença. Mas aqui eu acredito que a banca esteja falando de uma decisão interlocutória. Então,
cabe agravo de instrumento. Por quê? Porque a tutela de evidência está no rol do artigo 1015 do CPC, ok? Cuidado com isso. Outra questão. Vamos aqui, ó. Essa daqui é boa para a gente recordar a parte de direito civil. O Código Civil inicia a disciplina das relações privadas tratando da pessoa humana, denominada pelo legislador como pessoa natural, a qual é dotada de personalidade e capacidade. Isso consta no artigo 2º do Código Civil. A existência da pessoa natural começa a partir do nascimento com vida. Quer dizer, a personalidade jurídica da pessoa, e o que é personalidade jurídica? A aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Começa a partir do nascimento com vida. O Código Civil, na letra fria da lei, adota a teoria natalista. O Código Civil, na letra fria da lei, adota a teoria natalista. A teoria natalista, ok? Roberta, entendi agora. É igual o menininho lá do Raça Negra. Entendi agora. Nasceu, respirou, adquire personalidade jurídica, tem uma aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. No mesmo momento que você adquire personalidade jurídica, você adquire capacidade de direito. A capacidade de direito está no artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil, ponto. Então, um menino de 10 anos de idade pode ter conta no Banco do Brasil? Pode. E por que ele pode ter conta no Banco do Brasil? Porque ele tem o quê, pessoal? Ele tem personalidade jurídica e capacidade de direito. Mas ele pode abrir essa conta sozinho no Banco do Brasil? Não. Por que ele não pode abrir sozinho? Porque ele não tem capacidade de fato. Com quantos anos a gente adquire capacidade de fato? Que é a capacidade que define que a gente pode praticar sozinho os atos da vida civil? Aos 18 anos. Então, quem tem personalidade jurídica, capacidade de direito e capacidade de fato é chamado de plenamente capaz. Roberta, quem não tem capacidade de fato, quem não tem capacidade de fato, porque não completou os 18 anos, ou mesmo que tenha completado, né, passou aqui a situação, aconteceu uma situação e a pessoa perdeu a capacidade. O que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui exatamente uma situação de incapacidade. Incapaz é quem não tem capacidade de fato. O Código Civil, ele trabalha duas situações de incapacidade, mas a primeira regra que você tem que levar para sua casa, para sua prova, é de que a pessoa com deficiência é capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Ela pode casar e ela pode ter filhos, e isso sempre cai em prova. Pessoa com deficiência é capaz. Ela pode casar e ela pode ter filhos, ok? Aí deixa eu te perguntar, quem são os incapazes? O único absolutamente incapaz é o menor de 16 anos. Então, menor impúbere de 16 anos é o único absolutamente incapaz. E quem são os relativamente? Os de 16 a 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, aqueles que por uma causa transitória ou permanente não manifestam vontade e os pródigos. Pessoa com deficiência capaz. Se a pessoa com deficiência não conseguir manifestar vontade, a gente vai estabelecer que ela será, na pior das hipóteses, relativamente incapaz. Então vamos aqui na questão. Pessoa humana, pessoa natural, que é dotada de personalidade e capacidade. Sobre o tema é correto afirmar. Me ajude aqui, você que vai marcar a letra. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão provisória. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são transmissíveis e irrenunciáveis, podendo o exercício sofrer limitação voluntária. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 18 anos. Vamos de baixo para cima?
Olha aqui. São absolutamente incapazes. Quem é o único absolutamente incapaz que a gente mencionou aqui? O menor de 16. Ponto. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis. Os direitos de personalidade são aqueles direitos que estão estampados em 3 pilares: integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. Então, a gente fala que os direitos de personalidade são aqueles direitos de personalidade estabelecidos quando ligados a essas integridades. Aí a gente tem direito ao nome, direito a partes do corpo, direito ao corpo, direito à vida, direito à honra, à imagem, privacidade, intimidade, direito às autorias científicas, artísticas, que estão ligadas aí neste último ponto à integridade intelectual. E os direitos de personalidade são, via de regra, intransmissíveis e irrenunciáveis. Isso é o que diz o artigo 11 do Código Civil. Resumo da ópera: os direitos de personalidade são indisponíveis. Só que essa indisponibilidade é relativa, porque eu posso pegar, por exemplo, tirar uma foto para o GRAM e o GRAM poder usar o meu direito de imagem, mas via de regra são indisponíveis. Então já não é aqui. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Perfeito. Teoria natalista. O Código Civil adota, na letra fria da lei, a teoria natalista. Mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Me dê exemplo de direitos que o nascituro pode ter. Ele tem direito à doação, chá de fralda. Ele tem direito ao nome. Ele tem direitos de personalidade. Ele pode receber herança, porque para ser considerado herdeiro, eu tenho que estar vivo ou pelo menos concebido na data da morte do autor da herança, tá? E a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se essa no caso em que a lei autoriza a abertura da sucessão provisória. Gente, olha aqui, ó. A gente tem, né, a morte presumida também, mas... Ai, que coisa. Peraí. Aqui, ó. A pessoa natural termina com a morte. A morte real é a morte encefálica. É a morte em que tem o corpo morto, emite-se um atestado de óbito. A partir do atestado, a gente vai atrás da certidão de óbito. Presume-se esta quanto aos ausentes. Quem é o ausente? Ausente é aquele cara que sumiu do domicílio sem deixar notícia, quando a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva e não provisória. Cuidado para esse artigo 7º aqui. O artigo 7º é um caso de morte presumida, sem declaração de ausência. Ausente é o cara que sumiu do domicílio sem deixar notícia. Pode ser declarada a morte presumida sem declaração de ausência. Sem declaração de ausência. 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, exemplo, deu uma enchente e os corpos desapareceram, ou alguém que estava em guerra, campanha, não é campanha eleitoral, apesar de campanha eleitoral estar sendo uma guerra que é guerra real oficial, foi feito prisioneiro, não foi encontrado, a guerra terminou, já tem 2 anos e a pessoa não voltou. Para esses 2 casos em que é extremamente provável a morte, a gente não tem como ter uma certidão de óbito sem uma declaração judicial da morte. Neste caso, o juiz declara a morte, depois de esgotadas as buscas e averiguações pela autoridade administrativa competente, e a sentença deve fixar a data provável do falecimento, ok? Cuidado com isso. Então, aqui a gente marca a letra B, teoria natalista. Vamos aqui. Processo. A emancipação do menor, com 16 anos completos, por outorga dos pais, exige. Vamos lá. Eu falei para você que a capacidade de fato começa aos 18 anos, ponto. Que é aquela capacidade na qual eu posso exercer os meus direitos e deveres sozinho, sem auxílio de ninguém. Quando a gente fala de menores, eu te pergunto, os menores podem praticar atos da vida civil? Podem, desde que representados. Só que existe a possibilidade de antecipar a aquisição da capacidade de fato. É o fenômeno da emancipação, que tem previsão aqui, ó, no artigo 5º.
Eu tenho 3 tipos de emancipação. Atenção agora. Eu tenho 3 tipos de emancipação. Emancipação voluntária. Perceba. Emancipação voluntária concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, quando o menor já tenha 16 anos e não precisa de homologação judicial. Então, emancipação voluntária concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, independentemente de homologação judicial. E o menor tem que ter o quê? 16 anos. Quando o menor não tem sobre ele o poder familiar dos pais, esse menor será tutelado. O que é o fenômeno da tutela? É o juiz que nomeia alguém para tomar conta dos menores, ou porque os pais são falecidos, ou porque os pais perderam o poder familiar, nessas situações. O tutor não pode emancipar o menor tutelado. Quando um menor é tutelado, ele pode ser emancipado judicialmente. Então, o que é a emancipação judicial? É concedida pelo juiz, mediante uma sentença, em um processo judicial, quando o menor é tutelado. E vai ser um processo judicial garantido a oitiva do tutor e do Ministério Público, porque a gente tem que lembrar lá no processo civil que o Ministério Público ele é ouvido quando for caso de interesse de incapaz no processo. E nós temos os casos de emancipação legal. Quais são os casos de emancipação legal? Pelo casamento. Em nenhuma hipótese é admitido o casamento de quem não alcançou os 16 anos, tá? Peraí, gente. União estável não emancipa ninguém. Pelo exercício de emprego público efetivo, pela colação de grau em curso superior, por estabelecimento civil ou comercial ou por conta de relação de emprego, isso aqui interessa a você. O menor com 16 anos completos tem economia própria. Então a gente sabe que a criatura com 16 anos pode trabalhar. Se ele trabalha e ele tem a economia própria dele, independentemente de decisão judicial ou qualquer outro ato, ele está emancipado. Ele é considerado capaz. Vamos voltar na questão. A emancipação do menor com 16 anos completo por outorga dos pais, o que eu falei para você? É a chamada emancipação voluntária, que é concedida pelos pais, direto no cartório, por escritura pública, em caráter irrevogável, independentemente de homologação judicial. Exige consentimento dos pais ou de um deles na falta do outro e posterior homologação judicial. Consentimento dos pais, ok. Se um dos dois for falecido, beleza, o outro pode conceder sozinho, né? Por instrumento público e posterior averbação em registro público, por instrumento público e posterior registro público, pedido dos pais, manifestação de vontade do menor a ser decidido por sentença judicial. A gente já sabe que esse não será e que esse não será. Por quê? Porque não cabe decisão judicial, sentença judicial, homologação, nada disso. Agora eu te pergunto, por instrumento público e posterior averbação e registro, por instrumento público e posterior registro, o que você me diz? Roberta, a gente vem aqui, serão registrados em registro público. Nascimento, casamento e óbito. Emancipação por outorga dos pais ou sentença do juiz. Interdição, sentença declaratória por ausência. Averbar é outra situação. A gente averba nulidade, anulação de casamento, divórcio, separação. A gente averba ato júdi ou extrajúdi que reconhece filho. Então vamos memorizar? A gente averba coisas de casamento e a gente averba coisas de filho, reconhecimento de filiação. A gente averba coisas de casamento e a gente averba reconhecimento de filho. Vamos memorizar. A gente averba coisas de casamento e a gente averba coisas de reconhecimento de filho. O resto é registro. Então, pela emancipação, eu vou averbar ou eu vou registrar? Letrinha da lei, né? Uai, gente. Letrinha da lei. Questão correta. Olha o índice de acerto baixo. Questão
cebosa, porque é sacanagem, né? Cobrar esse ponto somente. Mas enfim, é o que tem para janta. Cuidado com a questão da averbação e do registro. A gente averba coisas de casamento e reconhecimento de filho. A gente registra o restante, tá? Olha aqui essa outra questão aqui. Olha lá. A, inscrito sob o CPF número tal, sócio gerente de AB Limitada, alienou para CD um imóvel da sociedade empresária sem a anuência dos demais sócios L e J. Essa questão aqui vamos lá. Estes dois sócios entendem que a alienação é inválida, porque A, na data em que foi feita a alienação, era portador de gravíssima doença mental. Quanto à invalidade, e tendo em conta o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a alienação é, pessoal, observe, pessoa com deficiência é o quê? É capaz. Pessoa com deficiência é capaz. Então vamos lá. Vamos ver como que a banca, tô até com medo dessa questão aqui, mas vamos ver como é que a banca colocou. Letra A, apenas anulável, porque não existe mais nulidade por incapacidade civil absoluta do agente em decorrência de doença mental. Inválida, por decisão dos sócios. Nula, por incapacidade absoluta. Já não é isso aqui. Já não é isso aqui. Válida, por falta de prova da incapacidade absoluta do agente. O que você marca nessa questão? Bem mal redigida, diga-se de passagem. Se ele tem uma gravíssima doença mental, ele é capaz. A questão não fala se ele consegue ou não consegue manifestar vontade. Se ele não consegue manifestar vontade, ele é relativamente incapaz. Aí a gente teria a letra A, apenas anulável, porque não existe mais nulidade por incapacidade civil absoluta do agente em decorrência da doença mental. Vou até marcar. Agora, válida, por falta de prova da incapacidade absoluta do agente. Deveria ser a letra D, mas como o resto dessa redação aqui está errada, não marca a letra D. Deveria ser simplesmente válido, por falta da prova, da falta de discernimento da pessoa. Porque a questão não fala isso, tá? Então, olha o que ela marcou aqui, anulável, porque não existe mais nulidade por incapacidade civil absoluta. Perfeito. Perfeito assim, né? Em tese. Vou pegar mais uma aqui pra gente. Pegar mais uma aqui, uma última pra gente fazer aqui. Pera aí, gente, que eu tô abrindo aqui. Olha aqui, na sua prova tem a parte de propriedade. Você sabe que é possível adquirir a propriedade pelo fenômeno da usucapião. E aí você não pode esquecer do meu disque usucapião. Quais são os prazos para usucapião? 15, 10, 552. 15, 10, 552. 15, 10, 552. Quais são as modalidades? Nós temos a usucapião extraordinária, 15 anos. Imóvel, tá? Estamos falando de imóvel, 15 anos. Usucapião ordinária, 10 anos, justo título e boa-fé. Ponto. Usucapião rural, ocupação por 5 anos, área rural de até 50 hectares, tornando produtiva, morando na área e não sendo proprietário de outro imóvel. Usucapião urbana,
5 anos, ocupação de área urbana de até 250 metros quadrados, tornando a sua moradia e não sendo proprietário de outro imóvel. E 2 anos é uso capião pró-família, quando você tem um imóvel que você dividia, né, por força do regime de bens com o cônjuge que abandonou o lar, por 2 anos você adquiria propriedade exclusiva. Dá uma olhada nessa questão aqui. J encontrou um lote vago e, embora soubesse que o bem era de propriedade de L, tá completamente de má fé, né? Má fé impede a uso capião? Não impede. O que você vai poder alegar em sede de uso capião é a uso capião extraordinária, 15 anos. Tomou posse e construiu um barracão para a moradia dele e de sua família. Proposta ação de reintegração de posse, 3 anos após a invasão, J apresentou defesa e alegou que sua posse é justa, com base no princípio constitucional da função social da propriedade, porque o proprietário havia adquirido a mesma há 30 anos e não utilizava. A tese de J, o que você me diz? Eu quero que você marque. Não pode ser acolhida porque ainda não há prazo para uso capião. Não pode ser acolhida porque faltou prova da lesão ao princípio constitucional invocado. Não pode ser acolhida porque no Brasil a propriedade é absoluta. Pode ser acolhida porque no Brasil a propriedade não é absoluta. E aí, o que você me diz? Marquei sem querer. E aí, o que você me diz? Olha lá. Ele fala que encontrou um lote vazio. Ele fala que, né, embora soubesse que o bem era de propriedade da criatura, tomou posse, construiu um barracão e estabeleceu uma moradia de sua família. Proposta a ação de reintegração de posse 3 anos após a invasão. 3 anos após a invasão, J apresentou defesa e alegou que sua posse é justa, com base no princípio constitucional da função social da propriedade, porque o proprietário havia adquirido o mesmo há 30 anos e não utilizava. A tese de J, o que você acha dessa questão? Eu achei essa questão completamente mal elaborada. Completamente mal elaborada. Muito mal elaborada. Olha aqui, alegou que a posse é justa. Beleza. A questão, ela não tá falando de uso capião. Pensa comigo aqui. A questão não tá, questão mal elaborada, Laura, complicada. A questão não tá falando de uso capião. Ele chegou e falou assim, a minha posse é justa. Beleza. O que é posse justa? É a posse que não é violenta, não é clandestina, não é precária. O que é a posse injusta? É a posse violenta, clandestina, precária. O que é a posse violenta? É quando você retira a pessoa ali nos tabefes. Se assemelha muito ao roubo, tá? O que é a posse clandestina? Na surdina, na calada da noite, eu vou lá e ó, entro na posse do bem. E a posse precária é aquele rompimento da confiança. Por exemplo, eu deixei você morar no meu apartamento e quando eu pedi o apartamento de volta você não me devolveu. Isso é uma posse precária. Posse justa é a que não é violenta, não é precária, não é clandestina. Posse injusta é precária, clandestina ou violenta. Posse violenta se assemelha ao roubo, posse clandestina se assemelha ao furto e posse precária, o rompimento da confiança, se assemelha muito à apropriação indébita. Ele fala aqui que a posse dele é justa, porque não foi nem violenta, nem clandestina e nem precária, porque a criatura não estava no imóvel há 30 anos. A banca não está falando exatamente do uso capião, ela está falando se a posse é justa ou injusta, e ela disse que a tese foi acolhida porque no Brasil a propriedade não é absoluta. Não é nem por causa disso que pode ser acolhida, porque o cara realmente não estava na propriedade, porque a gente não está discutindo propriedade, a gente está discutindo posse. Ok, doutores? Certo? Tem algumas ambiguidades. E, gente, você só vai conseguir fazer aqui esses temas fazendo questão, tá?
Muito cuidado. Aliás, olha essa questão aqui. Acerca da disciplina estabelecida para a participação do Ministério Público nos procedimentos cíveis, é correto afirmar. Eu até ia falar uma questão sobre isso, mas é o seguinte, o Ministério Público, nos casos em que ele deve intervir no processo, ele tem que ser intimado. O juiz tem que falar, ô, Ministério Público, tem um processo aqui que é do seu interesse. Quando o juiz esquece de fazer isso, é fato que a não intervenção do Ministério Público nos processos em que ele deve intervir gera uma nulidade. Claro, né? Gera uma nulidade. Só que a gente tem que perceber o seguinte, o juiz não pode conhecer dessa nulidade sem antes falar com o Ministério Público. Ele vai ter que falar assim, Ministério Público, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui uma nulidade num processo, porque você deveria intervir, não promoveu essa intervenção, a gente não te falou, mas enfim, dá uma olhada para ver se é caso de invalidade mesmo. Resumo da ópera, o juiz não pode reconhecer a invalidade sem consultar o Ministério Público, tá? Cuidado aí com essa questão, certo? Beleza? E é isso, gente. Fico por aqui. Tenham uma excelente prova. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a caneta de vocês, a mente de vocês, o corpo de vocês amanhã. Que dê tudo certo. Se esse for o seu momento, tenho certeza que o manto protetor divino estará ali, cuidando lindamente de você, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima, tchau.